Ok. Queridos, essa aqui é a questão 3, porque a questão 1, a questão 2, nós já tínhamos feito na última aula, certo? Eu já vou partir aqui da questão 3 em diante, porque elas são questões aí com bastante detalhes. Não são difíceis, tá? Mas tem bastante detalhes. Então, presta atenção aí nos detalhes para nós fazermos essas correções. Olha só, aqui diz assim: uma bicicleta está sendo projetada. Para isso, o desenhista fez um esboço mostrando os diversos ângulos. Tá? Você tem ela aí no teu livro, na página 66. Utilizando um transferidor, medir os ângulos e dar o nome a eles, certo? Então, olha só. De repente, você fez numa ordem diferente do que eu fiz. Não tem problema a ordem, desde que você tenha dado o nome correto e medido o ângulo corretamente, certo? Espero que você esteja aí com tela de notebook. Se você tiver com tela de celular agora, vai ficar muito pequeno aí para você, tá? Na tela do notebook já fica mais fácil. E você sabe que você consegue abrir também, né, o que você está vendo aqui pelo Zoom. Se está pequeno, vai lá com a mão e abre, põe bem em detalhe aquilo que você precisa ver, que você consegue. Se a sua tela é touch, se tiver num celular ou num tablet, ou se o seu notebook tem tela touch, você consegue abrir com a mão aí e aumentar a imagem, ok? Qual que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o ângulo BAC, tá? O A é o do meio. Então, ó, bem aqui onde eu estou botando o lapisinho, acho que aqui não vai ser bom o lapisinho, vai ser bom aquela luzinha vermelha aqui do laser. Peraí, esse aqui. Tá, ó, bem aqui onde eu estou largando a luzinha vermelha, é o ângulo principal que está sendo medido aqui. O vértice do ângulo, a gente estudou na aula anterior, que é a letrinha que a gente coloca no meio, lá no nome do ângulo. A gente já fez a letra A, a número 1, letra A, aí sobre o nome dos ângulos, tá? E agora se repete esse conteúdo aqui. Então, eu vou corrigir esse primeiro ângulozinho rapidinho para você ir pegando jeito aí comigo, tá bom? O A é o vértice do ângulo. Então, a gente coloca... Eu tracei em azul aqui, botei uma seta por cima, tá? Você não precisa fazer essa seta ali, essa semi-reta. Eu só estou destacando porque como tem muitas ali na bicicleta, fica um pouquinho difícil. Mas, ó, a gente tem, então, essa semi-reta, tá? Que é a semi-reta B, ok? Nós temos a semi-reta C. Essa eu já fiz ela bem comprida, tá? Para ela passar até aqui por cima do transferidor, já mostrar para nós o tamanho do ângulo, certo? E, então, o vértice era o A. Por isso que o nome desse ângulo fica BAC, tá? Dei o nome para o ângulo, então, ângulo BAC. E a medida dele, presta atenção que aqui, ó, nós posicionamos o zero aqui na semi-reta B. Então, se o zero que está ali, então a gente está contando por fora. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ficou entre os 55 e os 56, então arredondei para cima, tá? 56 graus, certo? Ângulo BAC, 56 graus. Próximo ângulo que a gente encontra aqui nessa bicicletinha, então. Pode ver que, de novo, o vértice está aqui no A, certo? Só que agora com a semi-reta C e com a D. Ó, marquei aqui a semi-reta D para você, marquei aqui a C, já botei ela bem compridinha para mostrar ali o tamanho do ângulo, certo? E o nome que a gente dá para esse ângulo, então, é CAD. Porque você tem a semi-reta C, o vértice A e a semi-reta D, ok? E a medida do ângulo, como você está posicionando o zero dele aqui, ó, o zero está por dentro, que o meu dedo ficou tapando, mas ó, 10, 20, 30, 40, 50, 65, tá? O meu lápis acabou ficando bem na pontinha ali, mas estava indicando o 65 para vocês. Então, segundo ângulo que a gente consegue nomear aí, o ângulo CAD com 65 graus. Depois, a gente consegue encontrar mais um, certo? O vértice desse aqui está aqui no B, ó. Vou largar a luzinha dele aqui, tá? O vértice aqui no B. Nós temos aí a semi-reta C e a semi-reta... Gente, eu não encontrei o nome dessa semi-reta, certo? Então, até por isso, deixei esse ângulo com o nome apenas do B. Lembra que a gente pode dar o nome do ângulo apenas com o nome do vértice também? Esse deixei apenas com o nome do vértice, tá? Olha a medida dele. Nós posicionamos, então, aqui no zero, certo? Então, a gente está contando por fora. E ele vem até os 63,5 ali, quase 64, arredondei para cima, arredondei para 64, tá? E o nome do ângulo, então, ficou ângulo B igual a 60 graus. Nós temos ainda mais ângulos que a gente consegue fazer aqui com essa bicicletinha, tá?
Nesse próximo aqui, então, nós temos o BCA. O C, então, aqui é o vértice, aqui onde eu estou posicionando a luzinha vermelha agora, tá? Aqui é o vértice dele. E nós temos, então, aí a reta que passa pelo B, semi-reta, né? E a semi-reta que passa pelo A. Essa já levei, então, a setinha dela até lá em cima, onde nós estamos medindo ali. Olha só, pessoal, o zero está aqui, certo? Então, você está medindo por dentro. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 e um pouquinho, tá? Arredondei, então, para 63, arredondei ali para cima. Ângulo BCA. Você que está escrevendo aí manual, né, manuscrito, coloca o circunflexo em cima do C, tá? Eu coloquei do lado porque no computador ele só me deixa colocar circunflexo nas letras que realmente recebem circunflexo, você não é uma delas, em língua portuguesa. Então, o ângulo BCA com 63 graus. Próximo ângulo que a gente consegue formar. De novo, ele vai partir aqui do vértice C, tá? Só que agora trabalhando com as semi-retas A e D, ok? Então, ó, aqui a D, marcando ali até o zero, bem direitinho. Aqui no A, indo até a ponta lá onde estava o lápis, tá? Começando aqui pelo zero, então ele está contando por fora. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 77, ok? Ângulo ACD igual a 77 graus. Ainda conseguimos formar mais um ângulo, o ângulo ADC, tá? Ele vai, ó, aqui está o vértice dele, no D, certo? E você tem aí, então, a semi-reta que passa pelo C e a semi-reta que passa pelo A. Aqui no C você posicionou no zero, direitinho, então você vai contando por dentro, 0, 10, 20, 30, 40. Então, você tem aí o ângulo ADC com 40 graus. E o último ângulo, então, que a gente consegue formar, aqui no guidão da bicicleta, tá, gente? Você consegue formar aqui, bem aqui no E, você vai ter um vértice. E daí essa reta aqui, se você prestar atenção, eu fiz ela a lápis, ó, porque ela não tinha aí no livro, certo? Melhor, ela tem, mas só aquele pedacinho ali, ó. Daí eu fiz o prolongamento dela, certo? Então a gente coloca aí essas duas retas. E como você percebe, a gente não acha um nome definido para essas retas, até porque essa aqui a gente praticamente acabou de criar. Então fica apenas com o nome de ângulo E, certo? O vértice dá nome ao ângulo, que é o E. Não tem risco dele ser confundido com nenhum outro, podemos utilizar apenas o E, então, para dar o nome deste ângulo. E você tem ele aí medindo, então, 64 graus. Você parte aqui do zero, né? Então, tá contando por fora, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 64 graus, ok? Mas ainda tinha uma perguntinha. Há algum problema se um desses ângulos for muito grande ou muito pequeno? Se a pessoa que está construindo a bicicleta, ao invés de deixar nesses tamanhos que nós acabamos de calcular aqui, tivesse colocado um deles muito maior ou muito menor, isso ia causar algum dano na bicicleta? Gente, provavelmente ou o ciclista não alcançaria no guidão, ou ficaria muito apertado e ele ia bater os joelhos, porque todos esses ângulos que nós medimos estão no esquadro da bicicleta, estão definindo o tamanho dela. Então, se você faz muito grande, o ciclista, de repente, não consegue se esticar e alcançar lá no guidão. Se você faz muito pequeno, de repente o joelho vai ficar batendo ali, porque a bicicletinha vai ficar muito pequena, dependendo do tamanho do ciclista, certo? Então, esses ângulos todos, eles têm que manter uma proporção para que a bicicleta tenha um tamanho adequado e seja possível de alguém utilizar, de alguém andar nessa bicicleta. Quanto à medida dos ângulos, tranquilo? A questão 4 deu complemento dos seguintes ângulos. Bom, o conteúdo exato que a gente está vendo agora, então, foram de ângulos adjacentes, complementares e suplementares, certo? A gente conversou sobre isso na aula passada, na quarta-feira. Tá? Os adjacentes são aqueles que dividem um vértice e um lado, mas que um não faz parte do outro. Tá? Os complementares vão até 90 graus e os suplementares até 180 graus. Então, aqui está pedindo complemento. Complemento está pedindo quanto falta para chegar a 90 graus, certo? E a tua letra A, na número 4, te dá um ângulo de 10 graus e quer saber qual é o complemento dele. Uma continha muito simples, né, gente? 90 menos 10, o complemento dele é 80 graus. Então, sempre que te pedir complemento, você vai fazer uma referência aí a 90 graus, certo? Então, continua comigo na questão 4, tá? Letra B, te dá um ângulo de 15 graus e quer saber qual é o complemento. Gente, é só você pensar quanto falta para chegar a 90, tá? Ou seja, faz a continha de 90 menos 15 e você tem aí que o complemento de um ângulo de 15 graus é 75 graus, tá?
Continha simples, né, amores? Que desde o segundo ano do Fundamental 1 vocês sabem fazer. Continha de menos, bem simplesinho. Letra C. Você tem um ângulo de 49 graus. Quanto falta para chegar a 90? Conta de menos. 90 menos 49, 41 graus. Certo? Letra D. Você tem um ângulo de 88 graus. Quanto falta para chegar a 90? 90 menos 88, 2 graus. Certo? Esse aqui é bem tranquilo, né, gente? É só você ver quanto falta para chegar a 90. Certo? Então, eu acredito que não tenha dificuldade aí. Você só precisa lembrar do conceito do que é complemento. Se você lembrar que complemento é quanto falta até 90, a continha 90 menos o ângulo que você recebe ali é tranquilo, fácil de fazer. A questão 5 está te pedindo suplemento. Daí precisa lembrar do conceito. Suplemento é quanto falta para inteirar 180 graus. Então, você recebe um ângulo de 30 graus. Quanto que falta para chegar a 180? Calcula 180 menos 30 e você chega aí a 150 graus. Então, é o complemento de um ângulo de 30 graus, certo? Letra B, 95 graus. Qual é o complemento dele? Ah, quanto falta para chegar a 180? 180 menos 95. E você tem aí um complemento de 85 graus. Letra C, 126 graus. Quanto falta para chegar a 180? 180 menos 126, 54 graus. Letra D, 90 graus. Quanto falta para chegar a 180? 180 menos 90, 90 graus, certo? Então, assim, lembra sempre, complemento é quanto falta para chegar a 90. 180, quanto falta para chegar a 180. Continha de menos e você resolve complemento e suplemento numa boa. Tranquilo? Alguma dúvida nesses exercícios aqui? Então, vou continuar. Teve gente que me fez com a cabeça aí que não, então, tranquilo. Vamos lá, exercício 6. Aqui, pessoal, que eu comentei que já entra um pouco de expressões, tá? Entra um pouco do conteúdo anterior que a gente teve. Expressões e equações. Se você ainda está com dúvida em expressões e equações, volta lá na classe, assiste nossas aulas, tá? Para a gente poder dar conta aqui agora dos próprios cálculos de ângulo, você precisa de expressões e equações. E aqui está mostrando o seguinte, ó. Na figura a seguir, isso aqui é o exemplo que tem no livro de vocês que eu coloquei aqui também, tá? O exemplo que tem na questão 6. Na figura a seguir, os ângulos 3x e 2x são suplementares. Por isso temos 3x, né, aqui deste ladinho, como nome deste ângulo, 2x como nome deste ângulo, e está dizendo que a soma entre os dois dá 180. Então, a gente quer saber quanto que vale o x. Ah, como eu somo 3x mais 2x é 180, logo 3 mais 2 são 5x, igual a 180 graus. Então, divido 180 por 5, porque eu quero o valor de apenas 1x, e tenho aí que x vale 36. Prof, de que me adianta saber que o x vale 36? Bom, 2 vezes 36, 72. Logo, esse aqui vale 72 graus. Porque ele vale 2x, 2 vezes 36. E aqui, ele está valendo 3 vezes 36. Vai dar 90, 3 vezes 6, 18, 108 graus, né? Conseguimos delimitar certinho quanto vale cada ângulo, porque nós descobrimos o valor para x. Vou botar a bolinha do grau aqui e aqui. Então, as próximas atividades que você tem para fazer, letra A, letra B, letra C e letra D, você vai trabalhar com essas equações para descobrir o valor de x. Nesse caso aqui, ó, agora é com você determine o valor de x nos ângulos a seguir. O que você precisa prestar atenção aqui? Tá te pedindo aqui complemento ou suplemento? Você tem aqui 90 graus ou 180 graus? 180, ótimo. Porque a gente está vendo metade do círculo, né? Se eu estou vendo metade do círculo, é 180 graus. Então, eu tenho que saber que x mais 2x dá 180 graus. Pronto. X mais 2x, 3x, né? Por quê? Queridos, nunca esqueçam que esse x aqui que a gente vê ele sozinho, ele tem aquele 1zinho implícito aqui, tá? Quando eu vou somar x mais 2x, é a mesma coisa que eu estou chamando 1 mais 2 e copio o x. Então, 3x igual a 180. Mas nós não queremos o valor de 3x, nós queremos o valor de apenas 1x. Então, o que que nós fazemos? Dividimos os dois lados da igualdade por 3.
É aquele mesmo que a gente diz, esse está multiplicando, passa dividindo. Isso é um macete da matemática. Na realidade, o que a gente faz é isso aqui, tá? A gente divide os dois lados da igualdade pelo mesmo valor. Que valor que eu escolho para dividir os dois lados da igualdade? Esse aqui, né? Porque é esse 3 que tu quer sumir daqui, tu quer o valor de apenas x. Então, quando eu estou dividindo 3x por 3, é a mesma coisa que eu cortar esse 3 com esse 3 e vou ficar apenas com o x. E 180 dividido por 3, então eu fiquei com x igual a 60 graus. Isso mesmo. Ou seja, aqui nesse lado você tem 60, porque você tem apenas um x. E aqui onde é 2x, você tem 120 no teu ângulo, tá? Mas ok, 60 graus desse lado, 120 graus desse lado, tá aí os teus 180 graus. Mas a gente precisou montar uma equaçãozinha. Lembrando, para quem esqueceu, expressão não tem sinal de igualdade. Quando tem sinal de igualdade, a gente chama de equação, certo? Então aqui você tem uma equação que você monta para descobrir o valor de x. Vamos para o próximo. E aqui? Aqui a gente está trabalhando com 180 graus ou com 90 graus? 90, ótimo. Por quê? Porque a gente está vendo apenas metade do semicírculo, ou porque a gente está vendo esse quadradinho aqui, isso aqui já significa um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. É o símbolo do ângulo reto. Então a gente já sabe que a soma disso aqui dará 90 graus. Ou seja, eu vou escrever lá, 2x mais 45 mais x igual a 90 graus. Certo? Assim que eu defino, se eu estou somando 180 ou 90 graus, eu já sei o que eu vou colocar do outro lado da igualdade. Antes da igualdade, eu vou colocar o que aparece para mim aqui nos ângulos. Então, 2x mais 45 mais x. Primeiro de tudo, reúne tudo que tem x, soma tudo que tem x. Ó, lembrando que você vai somar 2 mais 1 e vai copiar o x. Então, você vai ficar com... Ixi, eu já resolvi o problema do 45 primeiro aqui. Então, vamos resolver o problema do 45. Você tem, então, valores com incógnitas desse lado e valores com os números misturados aqui também. A gente quer separar incógnita só para um lado da igualdade, valores numéricos para o outro lado da igualdade. Para eu poder levar esse 45 para lá, matematicamente o que eu faço na realidade é subtrair menos 45 dos dois lados. Aqui eu tinha mais 45, então eu coloco menos 45 aqui e menos 45 aqui. Por quê? Porque agora esse menos 45 vai cortar com esse mais 45. Um anula o outro, certo? A gente aprendeu isso lá em adição e subtração de números negativos. Quando eu tenho menos 45 e mais 45, um anula o outro, isso aqui dá zero. Então, se dá zero, ele vai sumir. Esse aqui continua. Por que eu posso colocar menos 45 desse lado e menos 45 desse lado? Porque eu estou fazendo a mesma coisa de ambos os lados da igualdade. Então, matematicamente, eu não estou alterando minha conta. Como eu não estou alterando os lados da igualdade, isso aqui me é permitido fazer matematicamente. Queridos, a prof já está meio que fazendo uma revisão aqui para vocês de expressões e de equações, tá? Então, como é que eu passo 45 para o outro lado? Na verdade, eu não passo. Se eu tenho aqui 45 positivo, eu coloco 45 negativo desse lado e 45 negativo desse lado. Esse negativo e esse positivo se anulam, e então você fica aí com 2x mais x igual a 90 menos 45. Lembrando, então, que esse 2x vai somar com esse 1 aqui, 2 mais 1, 3, e o x a gente só copia. Vai ficar aí, então, com 3x igual a 90 menos 45, 3x igual a 45. Só que nós não queremos o valor de 3x, nós queremos apenas o valor do x, de 1x apenas. Então, o que a gente faz agora? Divide os dois lados da igualdade por 3. Por que 3? Repito, porque é esse 3 que está aqui que a gente quer que suma daqui. Então, quando a gente divide os dois lados por 3, a gente está fazendo a mesma coisa dos dois lados da igualdade. E agora a gente vem aqui, esse 3 está multiplicando o x, esse 3 está dividindo o x, um anula o outro. E o 45 dividido por 3, que dá 15. Então, qual é o valor do teu x? 15 graus. Então, agora você vem aqui, ó. 2 vezes x é o mesmo que 2 vezes 15, que é, então, 30, certo? 30 mais 45. E você tem aqui desse lado, então... Ui, que esse 4 ficou feio. Você tem aqui 30 mais 45 igual a 75 graus. Desse ladinho. Vamos ver se sai um 5 bonito aqui. E aqui onde tem o x sozinho, você já tem um ângulo de
15 graus. 75 mais 15, 90 graus, que é o que vale todo esse espaço. Opa, esse último risquinho não era para ter. Que é o que vale todo esse espaço. Confere que você tem 90 graus na sua figura. Confirma que o teu valor de x está correto, certo? Teu x vale 15 graus. Próxima atividade, então, letra C. A gente já olha, já vê pela posição que isso aqui vai ter que dar 180 graus a soma de todos esses ângulos, certo? Você está vendo que ele vai formar um semicírculo. Não tem o símbolo do 90 graus, que é aquele quadradinho. Não é ângulo reto, tá? É um ângulo de 180 graus. Se a gente fosse chamar isso aqui, é um ângulo raso, tá? É um ângulo aberto, aquele é um ângulo raso. Então, vamos lá. Quer dizer que x mais 15 mais 2x mais x menos 15, tudo isso tem que dar 180 graus. Queridos, a partir do momento que você identifica se é 90 ou se é 180, depois é só copiar tudo que tem aqui e igualar a 180. Ou se for um ângulo reto de 90, copia tudo e iguala a um ângulo reto de 90, como nós fizemos no exercício anterior, tá? Então, copiamos tudo e igualamos a 180 graus. Vou repetir. Se você prestou atenção nas aulas de equação e expressão, depois que você monta isso aqui, o negócio está resolvido para ti. Tá muito fácil, muito simples. Por quê? Agora, deixa tudo que tem incógnita para um lado, que não tem incógnita para o outro. Nesse caso, a gente nem precisa ir lá adicionar mais 15, menos 15, porque ele já te deu aqui, ó, um 15 positivo e um 15 negativo. Um anula o outro, certo? Eles já vão embora. O que fica para você fazer aqui agora, então? Somar x mais 2x mais x. Lembrando, existe um 1 implícito aqui quando você tem esse x sozinho. Então, 1 mais 2 mais 1, 4x. 4x igual a 180 graus. Aquele que parecia ser o exercício mais difícil vai ser o exercício mais fácil de fazer. Porque quando esse mais 15 anulou com esse menos 15, já facilitou muito a tua vida. 4x igual a 180 graus. Eu quero apenas o valor de x. O que eu vou fazer então? Vou dividir os dois lados da igualdade por 4. Certo? Quando eu divido os dois lados por 4, esse 4 que está multiplicando corta com esse que está dividindo. E eu só tenho que fazer o 180 dividido por 4, que dá 45 graus. Então, quando você vem aqui e substitui 45 mais 15, fica com 60 graus. 2 vezes 45, 90 graus. Como? Tem um ângulo reto aí? Tem. Se você vir aqui, ó, você faz certinho um ângulo reto aqui. Tá? Ele só tá numa posição oblíqua ali, mas é um ângulo de 90 graus. E aqui, x menos 15, 45 menos 15, 30 graus. Quando você soma 30 mais 90 mais 60, 180 graus. Confere que o teu valor de x está correto. Ok? Muito bem. Letra D. Olhou para ele? O que tem aqui? 90 graus, certo? Você tem um ângulo de 90 graus, ele inclusive está sinalizado aqui por esse quadradinho, tá? Esse é o símbolozinho do ângulo de 90 graus. Viu? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Significa o quê? Que você vai somar x mais 30 mais x, tudo isso igual a 90 graus, certo? Montou tua equação. X mais 30 mais x mais 30 mais x igual a 90 graus. Copiou tudo que tu tinha aqui, ó, e igualou a 90, certo? Montou a tua equação. Depois que montou a equação, vamos lá, o que a gente faz? Gente, revisão de equação. Aproveita, se você não estava assistindo as aulas antes, aproveita agora, tá? Uma revisão de equação. O que a gente faz agora? Separa tudo que tem incógnita. O que eu tô chamando de incógnita? A letra. O X, aqui tá sendo um X, gente. Podia ser A, B, podia ser um coraçãozinho, podia ser uma bolinha, qualquer símbolo que não seja um símbolo numérico, nós chamamos de incógnita, ok? Então, separa tudo que tem incógnita para um lado da igualdade e o que tem valor numérico para o outro lado da igualdade. Você fica aqui com... já somei meus 3x aqui, tá? Lembra, cada xzinho tem umzinho antes dele. Então, somou 1 mais 1, deu 3, copiou o x. 3x. Somou esse 30 com esse 30, 60. E o 90 graus que já estava lá do outro lado. O que a gente faz agora? A gente quer passar esse 60 para o outro lado. Para passar o 60 para o outro lado, no macete da matemática, a gente só diz assim, passa para o outro lado trocando o sinal. Mas, na realidade, para passar para o outro lado trocando o sinal, o que a gente faz é o quê? A gente adiciona menos 60 aqui, menos 60 lá. Esse menos 60 corta com esse mais 60, tá? Então, quando você diz que você apenas troca para o outro lado da igualdade mudando o sinal, também dá certo, tá? É um macete da matemática. Também dá certo, ok? Então, você fica aqui agora com 3x igual a 90 menos 60. 3x igual a 30. Nós não queremos o valor de 3x, nós queremos o valor apenas do x, então dividimos os dois lados por 3
Esse 3 que está multiplicando, corta com esse que está dividindo, e o 30 dividido por 3, você tem aí x igual a 10. Ok? X igual a 10. Se você vir aqui, ó, 10 mais 30 dá 40, 10 mais 30 dá 40, 40 mais 40 dá 80, mais 10, 90 graus, que é o total que tem ali, comprovando que o teu valor de x está correto. Questão 7. Queridos, a questão 7 diz assim: determine a medida de um ângulo que é igual ao dobro do seu complemento. Monta a expressão. Um ângulo e o dobro do seu complemento. E você tem aí 3x igual a 90. 3x dividido por 3 dos dois lados aqui, para você poder cortar o que está multiplicando com o que está dividindo. E você fica aí com x igual a 30 graus, que é o valor de 90 dividido por 3. Ok? Então, a nossa 7 aí só para retomar o conceito de complemento, para você lembrar que um ângulo mais o seu complemento dá 90 graus. Mas olha só, na figura a seguir, as pernas da escada têm a mesma medida. Se a escada fizer um ângulo de 120 graus com o chão, qual será o valor de x? Então, assim, ó, repara o seguinte, queridos. O ângulo de 120, ele não vem só até aqui essa linha, tá? Ele vem até a escada. Até a escada, todo esse pedaço aqui é 120 graus. Mas esse pedaço aqui, então, ó, só da linha reta para lá, é 90, ok? Porque é um ângulo reto. Aquilo que eu falo para vocês, viu a figura do ângulo reto? Ah, prof, mas a figura está para o outro lado. Sim, mas se tem 90 para cá, tem 90 para cá, né? Se tem 90 para um lado, tem 90 para o outro, ok? Tem 90 aqui, tem 90 aqui, 180, a metade do círculo, certo? E então, do chão até a escada tem 120. Só da linha para cá tem 90. Quando ele te pergunta o valor de x, gente, o valor do x que está medido aqui em cima é o mesmo valor do x que está medido aqui embaixo, tá? Então, se do chão até a escada tem 120 e só nesse pedaço tem 90, a gente monta aí a nossa equação. Não dá nem para chamar de equação isso aqui. Isso aqui é só uma subtração bem simples aqui, expressa em linha, em frase matemática. 120 menos 90 igual a 30 graus. Ou seja, o teu x vale 30 graus, certo? Com base na figura, responda as perguntas. É possível determinar o valor de x? Queridos, na letra A, é possível determinar o valor de x? Sim, porque você pode fazer aqui assim, ó. 30 mais x dá um 90, porque se y é esse pedacinho aqui, mas o x pega todo ele aqui, ó. A gente poderia dizer que eles não são adjacentes, tá? Porque um faz parte do outro. Então, 30 mais x é igual a 90. Coloco 30 de ambos os lados, para poder um anular o outro aqui, certo? Esse anula com esse, você vai ficar aí com x igual a 90 menos 30, x igual a 60. Então, letra A, é possível determinar o valor de x? Sim, acabamos de determinar o valor de x com essa equação que nós fizemos aqui, tá? A letra B, é possível escrever y em termos de x? Não, queridos. Nós não temos elementos aqui para poder determinar o valor de y. Mesmo a gente tendo encontrado o valor de x, não tem como nós montarmos uma equação apenas com essas informações que nos dê o valor de y, tá? Então, não há elementos suficientes para isso. E a letra C? Se y for igual a x menos 45, aí a gente consegue saber o valor de y? Sim. Por quê? Qual é o valor de x? Ó, até trouxe a equação aqui de volta. X deu 60, certo? Se x deu 60, eu posso colocar 60 no lugar do x. Então, você vai ter ali, se y igual a x menos 45, y igual a 60 menos 45, y igual a 15 graus.